Fala pessoal, eu sou o William Houston e no vídeo de agora a gente vai falar sobre comunicação assertiva. Fica calmo, esse nome parece meio difícil, mas na realidade é super simples e super importante. Mas antes de falar sobre a comunicação assertiva em si, eu preciso falar sobre hard skills e soft skills. Eu não vou falar muito sobre isso, até porque existem vários vídeos por aí explicando bem detalhadamente o que é hard skill e o que é soft skill. Mas só para a gente entender e fazer o gancho aí, então, com comunicação assertiva. As hard skills são as skills que normalmente você vê na lista para aplicar para o tal emprego. Por exemplo, se você sabe programação em Python, se você sabe JavaScript, se você sabe AWS, enfim. Isso aí é uma hard skill. Então, é basicamente a skill ali que você tem que ter para fazer as tarefas do seu dia a dia. E as soft skills são qualidades, características que você tem, mas que não necessariamente vem ali escrito na lista mesmo, mas que as empresas procuram basicamente quando elas falam sobre o perfil da empresa. Então essas soft skills são características que você tem que podem ir de várias coisas. Existem diferentes tipos de soft skills. Inclusive, uma delas é bem específica que eu quero falar é sobre curiosidade. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Mas uma outra soft skill extremamente importante é a comunicação assertiva. É saber se comunicar corretamente. O que é essa comunicação assertiva? Bom, o nome é curioso, mas para quem já conhece a palavra asserção, né, assertividade, talvez já consiga saber o que é. Basicamente, a comunicação assertiva é quando você se comunica diretamente sobre algo e consegue ser entendido sobre aquilo sem fazer rodeios. Então, é quando você explica alguma coisa, quando você é franco com alguma coisa na sua comunicação e as pessoas conseguem entender todos os detalhes que você está tentando transmitir. Isso é ser assertivo, ok? E muitas empresas mesmo procuram pessoas que tenham assertividade. Por quê? Porque isso facilita em várias coisas dentro da empresa. Eu vou falar um pouquinho sobre o meu histórico. Há alguns anos atrás, quando eu estava ainda começando na área de desenvolvimento, eu fui trabalhar na Globo.com e lá na Globo.com eu tive um curso sobre comunicação assertiva. Eu não sabia nem o que era, mas várias pessoas que já tinham feito o curso falaram que era um curso extremamente bom. E aí no meu time precisava escolher alguém para ir fazer esse curso, não era todo mundo da empresa, tá? Era uma pessoa, duas pessoas de cada time. E o meu time me escolheu para poder fazer esse curso, porque eu estava acabando de entrar e eles achavam que seria muito legal para mim. E, na minha opinião, foi incrível. O curso foi super útil para mim, me ajudou bastante em milhares de coisas. E eu posso dizer que eu uso esse tipo de comunicação até hoje em tudo que eu faço. Muitas das dicas que eu tive dentro do curso eu utilizo e posso dizer que a minha carreira só cresceu graças a esse curso. Então, como eu falei, a ideia de fazer esses vídeos aqui, mais conversa, são exatamente para trazer alguns assuntos que não são necessariamente só código. Porque o código é muito interessante, mas existem algumas coisas que as empresas precisam e elas procuram e que quase ninguém sai falando por aí, quase ninguém explica. Então, por isso que eu resolvi falar sobre esse assunto, ok? Então, no meu caso, eu aprendi muito na Globo.com com esse curso. E também, depois, quando eu fui trabalhar na TopTal, eu tive um outro treinamento também baseado em comunicação assertiva. Então, é interessante ver que eu fiz esse curso na Globo em 2015 e na TopTal eu fiz em 2019. Então, foram 4 anos de diferença e eu pude ver que não importou o tempo, né? De 4 anos da Globo para a TopTal, esse assunto era muito discutido, certo?
Então, é algo importante que as empresas procuram. Muito aqui e lá fora, elas procuram bastante. Mas elas não escrevem, né? Ah, precisamos de alguém que tenha comunicação assertiva. Não. Normalmente, a primeira etapa de um processo seletivo é uma conversa com alguém do RH. Ou até mesmo algum desenvolvedor ali junto e tudo, com quem você pode trabalhar no futuro. E essa conversa trabalha muito em cima de uma comunicação assertiva. Você só não tem ciência de que é sobre isso. E aí, por isso, eu vou explicar um pouco sobre os benefícios da comunicação assertiva, como você pode fazer para ter uma comunicação assertiva e por que, né, as empresas procuram tanto isso, quais são essas vantagens aí para as empresas também. Então vamos lá. Quais são os benefícios de ter uma comunicação assertiva? A primeira coisa é que normalmente uma pessoa que tem uma comunicação assertiva é uma pessoa que vai se tornar uma boa líder. Então vai ter uma boa liderança, vai ser um bom líder. E por que disso? Quando eu digo que existem três tipos de comunicação, a gente está falando da assertiva, mas tem a comunicação passiva e também tem a agressiva. Então vamos falar sobre essas três até para entender melhor os contextos. A comunicação passiva é aquela pessoa que não fala muito, vai nas reuniões, fica calada, quando fala alguma coisa, não mantém um contato visual, olha mais para baixo, olha para o lado, fala com uma entonação mais cansada, ou não tanta certeza. Enfim, é uma pessoa que não tem aí uma comunicação realmente ativa, né? Ela é bem passiva. A comunicação assertiva, por sua vez, é aquela pessoa que transmite com clareza todos os detalhes e coisas que aquela pessoa deseja e a pessoa que está ouvindo ela consegue entender tudo que ela está falando. Não é só que a pessoa fala com batata na boca. Não. Pode ter uma pessoa que fala um pouco mais embolado, mas ela é assertiva. Você sabe o que a pessoa quer. Você não entende tão bem por causa, né, de batata na boca ou pronúncia, mas a pessoa é direta. Ou quando eu digo que é entendido no sentido de que se eu te pedir uma tarefa, você vai saber o que essa tarefa é, o que ela consiste e o que eu desejo dessa tarefa para você. Então isso é um assertivo. E o que é a comunicação agressiva? A comunicação agressiva, o nome já diz, né? É algo agressivo. A pessoa grita, a pessoa gesticula muito, ela fala mais ferrenho, ela não pede, ela manda. Então, uma comunicação agressiva, se a gente quiser pegar um exemplo, seria aquele chefe mandão que se acha mais importante que os outros e que vai fazer isso aí do jeito que eu quero, que bate na mesa. Isso é agressivo. Ou seja, ele não está conseguindo transmitir o que ele quer sem ser agressivo, sem, né, levantar o tom dele. O assertivo não. O assertivo ele transmite o que ele quer, mas de uma forma com que a pessoa que está ouvindo consegue entender, mas não se sente intimidada, ok? Então, isso é uma comunicação assertiva. E por isso, as pessoas que têm comunicação assertiva são pessoas que têm uma boa liderança. Porque ninguém quer aquele líder mandão, mas também não quer aquele líder, faz aí do jeito que você quiser. Aí você, não, pô, o que tu acha de fazer tal? Pode ser. Porque aí também não ajuda, não é um bom líder. Outro grande benefício aí da comunicação assertiva é que as pessoas que têm esse tipo de comunicação conseguem negociar uma boa solução. Então, para quem está aí almejando cargos maiores, cargos sênior, de liderança, gerentes de projeto, esse ponto é muito importante para você, porque se você quer um cargo maior, você tem que saber negociar as coisas. Você tem que conseguir negociar de uma forma com que seja bom para você, bom para o time, bom para o produto, bom para tudo. Eu costumo dizer que quanto mais tempo a gente vai evoluindo aí no cargo de desenvolvimento, menos a gente programa e mais a gente conversa, mais a gente se comunica. Por quê? Porque a gente tem que conversar sobre as soluções, discutir sobre possíveis problemas, a gente tem que fazer toda essa comunicação aí
que é extremamente importante para que daqui a 6 meses, um ano, a gente olhe e fale, pô, que bom que a gente anteviu esse problema. Então, por exemplo, quanto mais você vai crescendo no seu time ou na sua empresa, mais isso vai acontecer. Mas isso não significa que é uma coisa ruim. Muito pelo contrário. Eu gostava muito de poder trabalhar na TopTal nessa parte de liderar iniciativas, de conversar com o meu time, porque era muito legal eu conseguir passar o que eu conhecia para quem estava ali no time, quem estava entrando, ou até mesmo pessoas que já estavam um bom tempo ali no time, para eu conseguir arrumar ideias, discutir. Então isso era muito, muito legal e muito importante. E a comunicação assertiva me permitia com que eu conseguisse ter uma boa liderança, com que o meu time conseguisse me entender e as coisas fluíam muito melhor e funcionava bem para todo mundo. E aí, né, óbvio que como uma pessoa que tem uma comunicação assertiva, ela consegue se comunicar melhor e ela é melhor entendida e ela também consegue buscar soluções boas para todo mundo, são consideradas pessoas que têm mais solucionadoras, o que toda empresa deseja. A empresa quer alguém que solucione os problemas dela. Não, a empresa não te paga somente para você sentar e codar. A empresa te paga para você desenvolver as melhores soluções que ela necessita. É para isso que você é pago como desenvolvedor. Não é para ficar batendo teclado. Só bater teclado pode ser qualquer um, mas um cara que vai bater teclado e conseguir comunicar ao time, conseguir criar as soluções boas, esse já é um cara que vai estar muito mais procurado no mercado e vai valer muito mais também, ok? Um outro benefício para quem tem esse tipo de comunicação é que essas pessoas elas são menos estressadas, né? Normalmente a pessoa estressada ela tem uma comunicação mais agressiva, ela briga logo. E o assertivo normalmente é uma pessoa que consegue ser mais calmo mesmo em situações maiores de desespero ou de pressão, ok? Então isso também é um benefício muito importante. E como que a gente faz então para ter uma comunicação assertiva, William? Porque você está falando isso daí, parece que é incrível, parece que todas as empresas precisam. E o que é essa comunicação assertiva então? O que eu preciso fazer? O que eu preciso ter para ter essa comunicação assertiva que tanto procuram? A primeira coisa é você valorizar você e os seus direitos. Como assim? É importante que você ouça o que os outros falam, que você entenda o que os outros falam, mas que você também coloque as suas ideias e as suas opiniões em cima e em prática. Então, não adianta você ir para uma reunião, por exemplo, ouvir as coisas e de repente você tem uma ideia e você deixar só para você, ficar passivo a isso. E aí depois você vai e comenta com fulano, poxa, eu achava que seria melhor ter feito isso tudo. Não, valoriza o que você acha e fale sobre isso. É muito importante. Isso vai evitar frustração. Por quê? Primeiro que você pode ser que se você não falar as suas ideias, pode ser que você trabalhe numa coisa que você não concorda tanto. E aí você vai ficar frustrado, porque ninguém quer trabalhar numa coisa que não gosta ou que não concorde. A outra coisa que pode acontecer também é que você não falou, mas outro foi e falou a sua ideia. E aí você não teve crédito nenhum. Por quê? Porque você não falou disso. Então é importante que você valorize, que você fale sobre as coisas, sobre os seus desejos. A outra coisa, junto com isso, é que você se mantenha aberto a críticas e elogios. Então você tem que também ouvir as críticas e entender sobre elas. Se você não concordar com alguma coisa, discuta sobre isso, tente mostrar as suas ideias, as suas opiniões, valoriza você. Mas não chega ao momento de também você não valorizar os outros, ok? E sempre que você achar alguma coisa legal, algum trabalho de algum colega de trabalho seu interessante e que realmente ajudou, não deixe de elogiar, porque isso traz um ambiente mais agradável, tanto para você quanto para as pessoas do time também. Então, não deixa de fazer isso.
certo? A outra coisa, né, junto com valorizar, se valorizar e mostrar os seus direitos, é você explicitar o que você quer com confiança. Então é você falar e pontuar as coisas com confiança. Você não pode também chegar e falar, eu acho que assim não vai ficar tão legal, mas é porque, não sei, não tá tão legal dessa maneira, eu acho que não vai dar certo. Se você não falar com confiança, se você não mostrar pontos específicos que realmente demonstrem que você entende do assunto ou que você realmente está pontuando alguma coisa ali de fato que faz valer seu ouvido, as pessoas não vão te ouvir. Então, quando você for, por exemplo, para uma reunião e você não concordar com algo, fale sobre isso, mas fale com confiança. E evite também frases: não concordo com isso aí não funciona, isso aí não é legal, porque aí você entra na comunicação agressiva, que aí também não é maneiro, certo? A outra coisa é prestar atenção na sua expressão corporal. Porque se você tiver cabisbaixo, falando sem olhar para a pessoa, olhando para os lados, falando baixo, isso vai tirar a confiança, né? Então tente falar direto. Se você tiver numa reunião, alguma coisa que você possa ter contato visual, olhe para a pessoa, fale bem diretamente, fale alto para que as pessoas te ouçam, não gritando, mas também não tão baixo. Fale num tom que você seja ouvido e fale com clareza. Evite também muitos é, é, isso também acaba cansando as pessoas. Você pode falar de vez em quando, isso acontece, é natural, mas tenta se policiar e sempre quando você achar que vai falar respira, dá uma pausa e aí continua. Principalmente se você estiver fazendo uma apresentação. Se você estiver apresentando, por exemplo, um pitch para um freelance ou apresentando alguma proposta no seu trabalho e você estiver falando muito é, a cada frase você. Então, eu acho que é, a comunicação assertiva ela é baseada no equilíbrio, né? E ela requer que você seja direto e que as pessoas te entendam e olha como isso fica cansativo. Isso prejudica e a pessoa não vai querer ouvir uma reunião, às vezes meia hora de reunião, com uma pessoa apresentando dessa maneira. Ela vai ficar cansada, ela não vai se interessar, ela vai desanimar. Isso também conta para qualquer outra coisa. Conta para esse vídeo aqui do YouTube, por exemplo. Se eu ficasse falando muito não, ou eu falasse baixo, sem muita vontade, possivelmente você iria sair desse vídeo. Então, sempre que você for se comunicar, tente ser o mais assertivo possível, o mais direto, claro, evite linguagens agressivas e também evite esse tipo de repetição muito grande, certo? A outra coisa, né, é você entender como funciona o comportamento das pessoas no seu time. É você entender como que cada um funciona. Se você pode ser mais direto com uma pessoa ou se você precisa comunicar com ela um pouco mais devagar, por mais que você não seja agressivo, às vezes se você é muito direto, a pessoa entende que isso pode ser agressivo. Então tente entender o comportamento das pessoas para que você também não acabe sendo agressivo não querendo ser, porque isso também acaba sendo complicado para o seu trabalho, ok? E a última coisa, assim, que também é muito importante para um programador, muito importante, é aprender a dizer não. Isso significa para várias coisas. Por exemplo, se chega o seu chefe gritando, mandando fazer alguma coisa para hoje, você sabe que não vai funcionar e que não vai dar. Diga que não dá. Não pode. Não deixe, não seja passivo, ouça, não, vou ficar aqui, vou tentar, fico mais horas aqui para fazer isso. Não deixa isso acontecer. Por quê? Primeiro, você pode, depois de um tempo, adquirir um burnout, de tanto estresse, de tanto trabalho que você está fazendo. Outra coisa é que, claro, se você uma vez você deixa, tudo bem. Na segunda, já está facilitando.
Na terceira, o pessoal já vai entender que esse é o normal e já vão fazer isso direto com você. Já vão, né, montar em cima de você. E isso não é bacana. Então, seja para um freelancer, seja numa empresa, aprenda também a dizer não. E quando você falar ou não, você tem que também pontuar por que não. Não basta simplesmente você chegar toda hora, não, 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 isso não, não vai dar, não vai dar, porque aí também não é legal. Você tem que pontuar por que que não vai dar. Explicar. Talvez, por exemplo, olha, não vai dar, em 2 semanas não rola. Mas se você me permitir em 4, talvez eu consiga fazer. Tem como? Aí a gente já pode melhorar isso daí. Tenta comunicar, porque muitas vezes você acaba trabalhando mais, as pessoas acabam te cobrando muito, você acaba se cobrando também, porque você não disse não. Então, tente dizer não algumas vezes. Se você estiver cheio de coisa e alguém chamou você para fazer um freela, se você não tiver como, mas eu preciso do dinheiro, vai ser importante, tenta se organizar. Não sai aceitando tudo, porque isso também vai te prejudicar. E se você disser sim todo momento, direto, o seu valor também vai cair. Porque se você disser não em algumas vezes, você vai notar que as pessoas vão te ouvir melhor também. E isso também é importante. Então é isso, gente. Como eu falei, existem vários tipos de soft skills, vários. A comunicação assertiva é uma delas, e na minha opinião, uma comunicação assertiva te permite crescer muito no mercado de trabalho. Desde você fazer uma primeira entrevista e demonstrar confiança e mostrar que o seu perfil bate com aquela empresa, até, por exemplo, para uma apresentação de trabalho, para um vídeo do YouTube, se você desejar mais para frente. Se você quiser dar aulas no futuro, também é interessante que você aprenda um pouco sobre comunicação assertiva. É muito interessante. E se você tiver alguma dúvida, algum detalhe, alguma coisa que você queira falar, só botar aí nos comentários, ok? E se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreve aí no canal, dá uma força aí. O canal ainda cresce bem devagar, mas com a força de vocês eu garanto que a gente vai conseguir crescer o canal bem rapidinho e mais gente vai estar vendo o canal, vai estar divulgando esse tipo de informação que eu considero extremamente importante. Porque código é importante, mas tem outras coisas que também são muito importantes, ok? Então é isso, gente. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.